Elias Aredes, Rádio Brasil. Rodrigo, muito boa tarde. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Guarani vai jogar contra o Londrina e teve 4, 5 dias de preparação. Até que ponto isso colabora para que a equipe tenha um bom rendimento físico no gramado? Pergunto isso diante do fato do calendário ser muito sobrecarregado, que por vezes o desgaste é inevitável. Boa tarde. A gente sabe da sequência de jogos que a gente enfrentou e com esses dias de descanso aí dá para recuperar mais, ajustar, fazer treino de academia e recuperar, né? E poder voltar zerado para ir 100% jogar contra o Londrina. Queria te perguntar também, Rodrigo, a respeito da sua participação no setor ofensivo. E até que ponto os laterais, o Diogo Matheus e o Bidu, oferecem alternativas para que você trabalhe de maneira mais criativa quando você tem a bola no ataque? Sim, é característica, né? Nós três, eu acho que a gente é muito ofensivo, mas como o professor fala, é o atacar marcando, né? A gente ataca, às vezes, nós três juntos, mas nós ataca com cuidado, marcando o adversário. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Rodrigo, boa tarde. Daniel sempre fala, né, sobre o ataque ser produtivo, mas que os méritos também são da defesa. E o contrário, mesma situação. Se a defesa vem sofrendo muitos gols, isso começa lá no ataque também, porque o ataque precisa se ajustar também para já começar ali na primeira linha dar o combate. O que está faltando para esse ajuste? Porque o Guarani marca muitos gols, é a segunda melhor defesa, mas sofre muitos também. Sim, isso a gente tem que trabalhar, né? Para regular isso, não tomar mais gol. E a marcação é o conjunto, né? Começa desde o atacante até a zaga. E agora é trabalhar esse tempo que tem para fazer de tudo para não sofrer mais gol. E você acha que é o melhor momento do Guarani dentro do campeonato? E desde que você chegou ao Bugre, esse é o melhor momento vivido por você e por todo o elenco, em termos de entrosamento, em termos de entender aquilo que os jogadores fazem dentro de campo, Rodrigo? Sim, eu acho que o time deu liga, né? O time entrosou bastante, mas a gente sempre está trabalhando para melhorar e espero que o próximo jogo seja bem melhor do que esse que foi. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Rodrigo, como tirar vantagem da vitória em cima do Brusque e aplicar nesta partida fora de casa diante do Londrina na próxima sexta-feira? Sim, é só pegar os pontos positivos que tivemos e não esquecer dos negativos, né? Agora é ir, como a gente vai descansado e forte e se Deus quiser sair com a vitória de lá. E hoje, Rodrigo Andrade, dá para dizer que o Guarani assimilou totalmente aquilo que pede o técnico Daniel Paulista? Hoje o time já tem a cara do treinador? Sim, eu acho que deu tempo já, né, de mostrar isso. Mas como ele fala, sempre é melhorar a cada dia, trabalhar como se fosse o último dia da vida, trabalhar forte para melhorar e ficar perfeito como ele quer. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Rodrigo, tudo jóia? Você está numa ótima vitrine, que é o Guarani. A partir do momento em que um jogador costuma se destacar, principalmente neste clube, é natural que sondagens de outros clubes e até do exterior surjam. Desde o momento em que você tem evoluído e se tornado um dos principais destaques individuais do clube na temporada, o que houve de concreto e você teve ciência sobre sondagens, consultas de fora ou até propostas para deixar o Guarani? Se houve, por que você optou em ficar? Não, isso aí eu sou muito cabeça boa, essas coisas eu deixo mais pro meu representante resolver, para não atrapalhar nada aqui dentro do Guarani, o meu foco é só aqui. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Rodrigo. Alguns jogos atrás, a gente viu um Rodrigo mais participativo lá na frente, né?
participando da penúltima e última bola. E hoje em dia o Rodrigo vem ajudar um pouquinho mais o Bruno Silva na saída de bola. Eu queria saber se isso foi ordem tática, né, do Daniel Paulista, ou pela circunstância do jogo, se acaba fazendo essa função diferente que você fazia antes. Não, eu acho que eu jogo onde eu vejo espaço, na verdade, né? O Daniel sempre deixou bem claro para eu ficar à vontade. E aonde vejo espaço eu jogo e sempre querendo ajudar a equipe, ajudar o Bruno ali, que é o nosso cão de guarda, né? E eu vou sempre fazer isso. Se der para tiver o buraco na frente, eu vou jogar mais na frente. Se tiver espaço no entrelinha ali entre zagueiro, não, entre atacante e meia, eu vou jogar ali. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa tarde, Rodrigo. Você é um dos destaques do Guarani nessa temporada, um dos pilares do meio-campo do time do Daniel Paulista. Eu queria perguntar para você em relação ao seu futuro. Você já foi procurado pela diretoria do Guarani para renovar contrato para a próxima temporada? E também queria saber se você planeja ficar em Campinas por um longo tempo, se você tem vontade de fazer uma carreira no Guarani. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu futuro. Sim, eu acho que quem viu a coletiva de apresentação, eu falei que o Guarani ia mudar a minha vida, né? E na verdade está mudando. E eu espero ficar aqui, mas ainda está muito cedo para conversar sobre isso. Eu espero daqui ao final do campeonato nós podemos conversar e ver o que é melhor para o clube e para mim. Thiago Andrade, podcast BugreCast. Rodrigo, quando você chegava em outros clubes, como Vitória, CSA, os jornalistas, os analistas apontavam que sua principal característica era a marcação. Hoje no Guarani é um pouco diferente. Embora há marcação, a gente percebe que você leva mais a bola, dá mais passes, chega mais à área, trabalhando praticamente como um volante moderno. Você enxerga realmente uma mudança no seu estilo de jogo? O que você acha que aconteceu para que haja essa mudança? E você enxerga o seu jogo como um volante, um segundo volante moderno, ou já chegando como um meia? Obrigado, boa tarde. Não, eu acho assim que vários times que eu passei, eu joguei em várias posições. E eu acho que que o professor precisar, eu vou estar disposto para ajudar a equipe. E eu acho também que eu sou mais o segundo volante mesmo. Meia é o Regis, que tem a qualidade de jogar de costa. E diferenciado, né? Eu acho que sou mais o segundo volante. Ô Rodrigão, tudo bem? Tranquilo. Acabaram as perguntas aqui, rapidinho. A gente vê você muitas das vezes pegando o rebote, né? Segunda bola, até mesmo arriscando de fora da área e tal. Tá faltando o quê para essa bola entrar, Rodrigão? Porque tem batido bem nela, você tem, pô. Eu acho que só falta a sorte e eu caprichar mais, na verdade, né? Mas na hora certa vai entrar, se Deus quiser. E eu não podia deixar a entrevista terminar sem falar, pô, mandou um abraço pro João, né, que tá lá em Belém esperando a gente voltar outra vez, né? Sim, eu acho que o João, hoje até aniversário dele, eu queria dar parabéns pro meu filho, que eu amo muito ele, que eu sou muito orgulhoso de ter ele como filho, e falar que já ele tá aqui no Bruguinho. Dia 21 ele tá chegando em Campinas. E aí o pessoal, quando viu as fotos dele, já falou, tem que inscrever no Projeto Bugrinho aí para jogar no Guarani. Vai inscrever, Rodrigo? Com certeza, já até conversei com o presidente. Aí, que beleza. Então, um abraço para o João, parabéns. 6 anos? 6 anos. 6 aninhos do João, parabéns, felicidade. Parabéns, Rodrigão, pelo filhão e pela bola, pelo futebol apresentado, viu? Obrigado, obrigado.